Olá, viajante! Esse é o Viajando na Maionese, um podcast onde a gente conversa sobre destinos, gastronomia, dicas e experiências de viagem. Meu nome é Lincoln, eu sou um dos apresentadores deste podcast. Eu sou a Leda, a outra apresentadora. Isso, e vamos viajar na maionese juntos? Vamos? Vamos? Então vamos. Como a gente comentou no episódio passado, esse é o primeiro episódio da segunda temporada e a gente vem com novidades, não é? Convidados, então. Essa nova temporada a gente traz convidados. E nesse primeiro episódio, importantíssimo. Claro, a estreia. A gente tem quem? Vocês já viram na descrição do episódio, enfim, na chamada. É o Edson Amorina do Ligado em Viagem. Uma voz que eu já conheço e que eu já escuto de um outro podcast. Ele tem 2 podcasts, gente. Mas ninguém melhor do que ele mesmo para falar desses projetos que ele tem. Ele mora lá na Alemanha, é um paulista como eu, e é isso. Olá, tudo bem, Edson? Olá, Lincoln, tudo bem? Olá, Leda, tudo bem com vocês? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Fala um pouquinho dos teus projetos pra gente te conhecer um pouquinho melhor. Claro, vamos lá. Então, como o Lincoln já comentou, eu tenho um blog de viagem chamado Ligado em Viagem. E assim como as outras redes sociais, publicação de posts, eu também publico um podcast com o mesmo nome, onde eu conto algumas das minhas experiências de viajar por aí, alguns causos, histórias de viagem, e também abro para outros viajantes e outros blogueiros também contarem as suas experiências. Mas o Lincoln comentou que me conhece de um outro podcast. Esse outro podcast é o A Vida Secreta dos Blogs. Isso mesmo. Que você apresenta com a Lívia. Isso, com a Lívia do blog Malas Pra Que Te Quero. Esse a gente escuta também. A Lívia é especialista em blogs, né? Em CEO, a menina sabe falar de blog, que é uma coisa. Dá uma aula. Isso, a Lívia, ela é consultora, né, nessa parte mais técnica da blogosfera, né, questão de SEO, a parte de desenvolvimento de blog no WordPress, esse tipo de coisa. E a gente fez aí uma parceria onde a gente discutia quinzenalmente alguns temas relacionados, temas mais técnicos, né? Então a gente discutia essa parte de como você melhorar a velocidade de carregamento de um blog, como você fazer o planejamento e agendamento de temas, redes sociais relacionadas, mas aí devido à pandemia e algumas dificuldades que a gente teve, e até mesmo porque ela precisou fazer uma mudança de casa, já faz aí uns 2-3 meses que a gente não publica, mas está no planejamento a voltar a publicar sim, a gravar e publicar esse podcast que a gente gosta muito. E é isso aí, ó. Se você tem blog ou se interessa pelo assunto e não ouviu, tem um monte de episódio anterior que dá para você ouvir e que não perdeu o conteúdo. O conteúdo continua valendo, inclusive pra época não foi o vírus não mudou o jeito de fazer, de né? fazer com que o seu blog cresça e apareça, que é importante. Legal, obrigado. Mas falando de viagem e de pandemia, você tá na Alemanha há quanto tempo? Eu já tô aqui na Alemanha há 8 anos, numa cidadezinha no sudoeste do país, bem próximo da fronteira com a França. É quase França, então. É quase França. A gente fica a 30 minutos da fronteira com a região da Alsácia, indo de carro, então é bem pertinho. Muito perto. Uhum. Eu particularmente, uma região que a gente conhece muito, né? Não é. A gente já foi para a Alemanha uma vez. Uma vez só. E quando a gente viaja, a gente normalmente viaja de Lufthansa. Então, a gente sempre faz o hub em Frankfurt. Mas na cidade de Frankfurt mesmo, de dormir, de passar dia, a gente ficou uma vez hospedado em Frankfurt. E a gente conhece uma cidade aí perto que é Heidelberg, não é isso? Falou certo? Não. Heidelberg. Alemão isso, não é comigo. Francês, gente. então... Fazer uma aula rápida de alemão. Quando você lê as vogais e i juntas, você pode falar ai.
Ai. E o L você fala como espanhol. Então seria Heidelberg. Então ferrou. Dá uma enroladinha na língua. O L e o R no espanhol com Lincoln não sai. O não sai. Não sai. Ele ia ter muitas dificuldades no alemão, então, com certeza. Mas é uma região muito bonita. Isso que eu ia comentar. Heidelberg, ela fica aqui perto de casa, fica também mais ou menos uns 25 minutos mais ou menos daqui de casa. E é uma cidade muito linda. É um lugar que, para quem estiver andando para esses lados de Baden-Württemberg, ele é uma cidade que vale a pena incluir no roteiro, principalmente por causa do seu castelo, né? É um castelo muito grande, que tem umas ruínas que sobreviveram aí a bombardeios de várias guerras, de incêndios também históricos, e eles têm um tour por esse castelo que vale bastante a pena fazer. Além do centro histórico da cidade, que é muito bonito. A gente ficou só no centro histórico, estava um dia muito chuvoso. Então a gente conheceu muito bem o Starbucks. Era um dia muito chuvoso, ventava muito, um frio absurdo. Sabe quando não dava pra, assim, você andar tranquilamente na rua? Não dava. Aí a gente acabou optando por entrar no Starbucks e ficamos. A gente, inclusive, em abril, pegamos neve. Pegamos neve alta. Nossa, sim. Neve em abril neve. É muita sorte ou azar, né, no caso. Não sei te dizer. Foi sorte porque eu nunca... Não, eu já tinha visto neve em Nova York. Mas uma neve mais, né, controlada. Uhum. Aí eu peguei uma neve forte, assim... Quanto que tinha ali onde que a gente ficou brincando? Tinha uns 30 centímetros. Tinha uns 30, 40 centímetros de neve. Pra abril, né? E pegou neve na estrada. E pegamos neve na estrada. Na estrada também. Em abril não é comum. Bom, mas pra quem foi pro Canadá em novembro e que era pra pegar temperaturas em torno de 0, -3, pegar -27... Ainda no outono, não tinha começado o inverno? Nós pegamos -27 no Canadá. Então, assim... Estamos acostumados com frio, mas o que prejudica muito é a chuva com vento, né? Fica muito complicado de você andar na rua com vento. Então foi por isso que a gente não conheceu essa cidade bem, como deveria, né? Exatamente. Pela beleza dela. A gente viu que era muito bonita. E Edson mora sozinho na Alemanha, Edson? Não, eu moro aqui com esposa, filha e uma cachorrinha. A Millie, não é? A Millie, exatamente, eu muito bom. acompanho no Instagram, eu sou fã de cachorro. Ela é brasileira também, nascida aí no Brasil. E a gente se mudou pra cá e depois ela veio sozinha, né? Porque a gente teve que esperar fazer uma quarentena. Por causa de documentação, por causa de algumas vacinas, esse tipo de coisa, mas aí ela acabou vindo pra cá uns meses depois. E ela viaja com vocês normalmente pela Europa inteira, ou não? Não. A gente acaba deixando ela num canil, né, num hotel pra cachorro que tem aqui. Nossa, o cachorro aqui na Alemanha, ele é muito bem tratado, assim. O serviço existente para quem é dono de animais de estimação em geral, né? Cachorro, gato. Uhum. O pessoal gosta muito e trata muito bem. Não é um serviço muito barato, como todo serviço na Europa que envolve, né, atendimento pessoal, assim, né? Mas ele é muito bom. Então a gente acaba optando por deixar ela nesses hotéis com profissionais e a gente viaja um pouco mais tranquilo. Até porque a gente viaja com filha. Então já chega uma preocupação, né? Já tem uma criança, né? É mais complicado. Mas eu acho que tem um nicho bem grande de viagem com animal. Com pet, né? Uhum. Hotéis pet friendly. Sim. Pessoal que viaja com RV, com motorhome, ou como dizem em Portugal, autocaravana, também acaba viajando muito com pet. Tem aí alguns canais que só se dedicam a isso. A gente descobriu aqui no Brasil. Não, pode falar. Não, a estrutura para viajar com animais aqui também é muito boa. Você tem bastante hotel, os restaurantes, bares, eles aceitam a entrada de cachorros, né? Então, nesse ponto, eu acho que é muito mais por um costume nosso, né? Um costume brasileiro de evitar viajar com os nossos animais de estimação, né? Essa parte mais cultural, do que exatamente
a possibilidade de viajar, entendeu? Aqui existe bastante essa facilidade, sim. Eu acho que fica mais confortável para os dois, tanto para o pet quanto para a viagem. Mas eu acho que tem pessoas que gostam de viajar com pet. A gente descobriu essa semana aqui no Brasil que existe um hotel que ele é para cachorros. Exatamente. E ele permite humanos. Então, muito engraçado. É um resort, não é isso? O slogan é um resort. Ele coloca isso, é o hotel para cachorros que permite alguns humanos. E crianças eles não permitem. Só a partir de 15 anos. Caramba. Eu achei, assim, incrível. Eu achei incrível. A piscina é compartilhada entre animais e humanos. E eu achei bem, assim, uma proposta bem diferente. É interessante. Né? E fica perto de São Paulo, né? Fica perto de São Paulo, fica em... Igaratá, que eu conheço porque é uma região que tem muito spa lá. Muito spa, muito mas spa. esse é específico, é um Isso, hotel para Igaratá, cachorro. se eu não me engano, fica na rodovia Dom Pedro, entre Atibaia e Jacareí, se eu não me engano. Fica naquele pedaço ali. Eu acho, de cabeça. Ah, tá. Mas isso. Voltando, é que a gente acaba divagando. Voltando à sua história. Vamos lá. Não, então é isso. Eu tô aqui já há 8 anos, a gente veio em família. A gente veio porque a Viviane, ela recebeu uma proposta de fazer um projeto de expatriação inicialmente temporário. A gente iria ficar aqui na Alemanha 2 anos e meio. E como a Olivia tinha 1 aninho de idade só, a gente topou o desafio, né, de vir para cá. Mas acabou que o pessoal gostou muito bem dela, da Viviane, né? A Viviane acabou evoluindo muito bem no trabalho e esse projeto temporário acabou ficando com prazo indefinido, né? Então hoje ela é funcionária pra cá e eu fico de marido. Uma boa função, marido e pai, não? E blogueiro, né? E blogueiro. E eu acho que quem ganha mais com isso é a Olivia. Porque ela deve ter uma qualidade de vida, assim, fantástica, né? Não, demais. Até esses dias eu tava pensando, né? Porque com toda essa questão do Covid, muitas coisas aqui acabaram mudando. Então, as escolas já reabriram há mais ou menos 1 mês, mas com algumas alterações. Então, o tempo diário de aula é menor. A Olivia ela entra às 10 e sai às 1h20. E por questão de toda essa mudança, a gente também, e até por medo, né, receio de mandar ela na van da escola, eu tô levando ela de bicicleta. Aí eu fico pensando, cara, quando que eu iria imaginar que entraria na minha rotina diária levar e buscar minha filha de bicicleta? Né? Então, no Brasil quase impossível, né? Exatamente, ainda mais em cidade grande como São Paulo, talvez em cidade de interior, ou talvez cidades menores, exista essa possibilidade, né? Mas Sim. Em São Paulo, por exemplo, isso é impensável. Impossível. Sim. Então tem algumas coisas, e até mesmo, não só a Olivia, né, eu ter esse privilégio de estar junto com ela diariamente. A Viviane mesmo, ela trabalha muito próximo de casa, então em relação à qualidade de vida aqui é muito bom. Conseguir ver a filha crescer, desenvolver é uma experiência única, eu acho, né? E que a gente em cidade grande no Brasil geralmente não tem essa oportunidade, né? Sem dúvida, verdade. Eu só vou contar uma coisa, vou fazer uma fofoca aqui. A Leda jamais poderia fazer isso. Por quê? Eu não sei andar de bicicleta. Eu sou meio limitada, meu equilíbrio. Ela teria que ir a pé. Eu teria que ir a pé, mas iria com tranquilidade. Ainda a Olivia já é grande, mas levaria no colo, sem problema nenhum. Mas aqui, assim como a gente estava comentando que aqui viajar com o pet, né, é algo culturalmente bem aceito e comum, aqui andar de bicicleta é a mesma coisa. Você Sim. fazer viagens de bicicleta, viagens longas de bicicleta, ou mesmo usar a bicicleta como o seu transporte, né, na sua locomoção diária, isso é muito comum. E de todas as idades, assim, você vê pichuquinho aí de 3, 4 anos andando de bicicleta, até as senhoras de 80, 70 anos andando de bicicleta todo dia.
Então é algo que faz parte da nossa rotina, né? A gente vê isso no dia a dia. E essa questão do viajar é fantástico porque te permite conhecer e vivenciar, ver com os próprios olhos essa diferença cultural que existe entre os lugares. Você pega, enquanto os Estados Unidos é um país continental que, ao mesmo tempo, incentiva o uso do automóvel como meio de transporte, você tem cidades em que a bicicleta é resgatada e é utilizada no dia a dia, mesmo nos Estados Unidos, e na Europa você tem uma cultura completamente diferente. Né? A gente sentiu muito isso. Na Europa todo mundo anda de bicicleta para um lado para o outro, vai para o trabalho, volta, vai para a escola, e é comum. Aqui no Brasil, não sei se você tem notícias muito novas daqui, mas estão tentando se colocar esse tipo de cultura, né? De andar mais a pé, andar mais de bicicleta, estão fazendo ciclovias nas cidades grandes e tudo. Tá mudando também. São Paulo e Rio de Janeiro principalmente, e se eu não me engano Belo Horizonte é que tem um maior desenvolvimento com relação a isso, né? E na pandemia a gente sentiu muito essa mudança, né? As pessoas passaram a andar mais de bicicleta e passaram a andar mais a pé. Uhum. Usando menos transporte público, menos carro, menos Uber, essas coisas. A gente estava vivendo aí uma época de implantação do uso do patinete, né? Que sumiram. Os patinetes sumiram. Da pandemia desapareceram. Não sei como é que vai estar o futuro, o novo normal aí com essa... porque eles foram, inclusive, retirados, eu acho, por questão de higienização. De higienização. Aqui estava se implantando já o uso de patinetes públicos, elétricos. Tá. Só que com a pandemia, eles tiraram de uso por causa da como que eles iam fazer a higienização. Verdade, né? Compartilhar esse tipo de... É verdade, é uma preocupação mesmo. E as bicicletas também de aluguel, né? Aquelas do Itaú. Uhum. Mas ainda tem, a bicicleta ainda tem, mas eles fazem higienização noturna. Eles fazem uma vez à noite, eles passam e pulverizam. Mas durante o dia as pessoas vão usando. Né? Isso que eu ia falar, não faz muito sentido. Não faz, mas eles deixaram ainda a bicicleta. A bicicleta não foi retirada. É aquela história, aqui pra gente é tudo uma incógnita ainda, né? É tudo muito se, é muito achismo. Até porque a gente ainda tá no centro, né, da curva de crescimento. Todo mundo fala que o Brasil tá estável. Mas não é uma verdade que a gente vê aqui. O Rio de Janeiro um pouco menos, que a gente está decrescendo, né? Sim. São Paulo está estável, mas o Sul está crescendo absurdamente, a contaminação e o número de mortes. E a gente não tem escola ainda aberta. Eu acho que em lugar nenhum, né? Sim, acho que não. Sim. Agora que estão pensando em reabrir. Então ainda está um momento diferente de vocês, né? Eu acho que você tá numa outra fase, né? Aí é uma fase já de reabertura e eu acho que você tem até muito para falar sobre isso. Como é que tá a Alemanha agora, Edson? Eu acho que é até difícil comparar, tentar fazer alguma comparação em relação à Alemanha e o Brasil, né? Porque a Alemanha, ela teve um tratamento e um direcionamento de conduta, direcionamento do que fazer em relação à pandemia, desde muito cedo, muito firme e muito bem clara, né? Coisa que a gente, como vocês mesmo comentaram, a gente não vê no Brasil, né? No Brasil, a gente ainda tem muita coisa ainda que é colocada em dúvida, muita coisa ainda que acaba ficando... cada pessoa e cada lugar, cada cidade acaba tomando o seu próprio rumo, né? Então, aqui na Alemanha a gente teve desde muito cedo, a gente já sabia o que a gente deveria fazer. E até mesmo os números, sejam os números de infecção ou os números de fatalidades, apesar de que qualquer fatalidade é ruim, mas pelo menos os números aqui eles foram bem baixos comparados a outras cidades, a outros países do mesmo tamanho. E já vai fazer mais ou menos um mês, acho que até um pouco mais de um mês, que já começou, que foi iniciado a reabertura aqui do país. Primeiro com pequenas lojas, depois com a escola.
enfim, com outros lugares fechados, como restaurantes, bares, cinemas, teatros, e o país não só o país, mas a própria União Europeia como um todo já está se preparando para as férias de verão, né? Então a gente está sim num momento de reabertura maior, pensando em viagens, né? Coisa que eu não consigo imaginar no Brasil hoje em dia. Mais ou menos, porque as pessoas estão viajando dentro do Brasil, né? Não é verdade? O que não faz sentido nenhum. Mas todos os hotéis estão reabrindo, cada um com suas regras e diferenciações para diminuir o contágio dentro do hotel, com lotação máxima de 50%. Mas, assim, as pessoas estão viajando. Ontem, da nossa casa, a gente vê o aeroporto Santos Dumont aqui no Rio de Janeiro. Pouso e decolagem, a gente vê os aviões. E eu virei pro Lincoln e falei, o número de voo já normalizou. Avião de 3 em 3 minutos. De 3 em 3 minutos. Então as pessoas estão viajando mesmo, Entendi. Né? E pessoas próximas, né, que a gente conhece, viajando. Viajando literalmente, não só para casa de alguém, não. Viajando para hotel, para resorts, para spa que já estão abertos. Eu acho complicado. Eu acho realmente que é complicado. Eu até comentei que eu não vejo sentido nisso, mas assim, eu entendo o pessoal tá tão ansioso para sair de casa, porque ficar 3 meses em casa e só ouvindo notícias ruins, você acaba ficando numa situação mental, né, bem complicada. Mas o que a gente precisaria ter no Brasil é uma comunicação bem clara do risco relacionado a isso, né? E hoje em dia, cada jornal, cada TV, cada político fala uma coisa diferente. Então é bem complicado. Sim, as orientações aqui não são claras e rígidas, né? Sim. Cada um faz o que quer. Sim. São contraditórias. E são contraditórias, o que é mais doido, né? Muitas vezes contraditórias, é verdade, você tem razão. E eu entendo o que você falou. Eu fiquei 3 meses. 3 meses. Eu fiquei 3 meses, eu saí 3 vezes. 2 vezes para ir ao mercado, só. Eu já tava enlouquecendo, assim. E por mais. Eu sou muito tranquila, eu sou da área médica, então eu entendo realmente que a necessidade do afastamento, do isolamento, mas chega uma hora que você fala, gente, eu não aguento mais andar dentro do meu apartamento, e a cabeça dá uma pirada. Então eu também compreendo que as pessoas estejam loucas para sair de dentro dos seus apartamentos, mas eu acho que falta a orientação do Estado, né, do governo, para explicar. Tenta ficar mais um pouco, ou então vai dar uma caminhada, mas viajar eu não acho que seria o momento mesmo, não. Diferente daí, não é isso? Sim, mas ao mesmo tempo existem preocupações, né? Porque você vê cidades que são destinos turísticos de verão de europeus. Essas cidades, elas, ao mesmo tempo em que elas precisam desses turistas, porque boa parte da renda da cidade como um todo vem do turismo, mas ao mesmo tempo eles estão com muito medo do que esse pessoal vai levar para lá em relação à parte higiênica, né? A questão da parte da pandemia em si. Então, da prevenção, né? Sim. Da prevenção. Então, sim, ao mesmo tempo que aqui já está reabrindo praticamente viagens internas, né? Viagem da União Europeia de um país para o outro, e alguns outros países que não estão na União Europeia também estão tendo essa permissão de entrar, mas existe ainda muito medo, né? Então você vê algumas cidades levantando bandeiras de se você vem pra cá, cuide de como você vai vir, né? Cuide do que você vai trazer. Então tem esse medo também. Eu tenho uma cidade aqui que fala exatamente isso. A gente até comentou no episódio passado, que é Garibaldi. Garibaldi está muito preocupada com o tipo de turista que vai receber. Então é assim, estamos de portas abertas para receber você que viaja com responsabilidade. Entendi.
para vir na nossa cidade, conhecer a nossa cidade com responsabilidade. A Serra Gaúcha está pensando muito nesse sentido, ainda mais o Rio Grande do Sul, que está vivendo aí um boom, né? Uma segunda curva de casos, né? Já o Rio Grande do Sul já aumentou, acho que 100% a contaminação deles já agora nesse período de 15 dias passados. Então eles estão muito preocupados com os viajantes, né? Com o turista. E eles querem que o turista vá, mas que vá com responsabilidade, sabendo que, tô febril? Não vou, né? Tô com sintomas de gripe? Não vou viajar, sim, né? Claro. Eu acho que a gente tem que ver muito o próximo, né? Nesse tipo de viagem. E é aí que é a parte que eu não confio, porque o que eu vejo é uma falta de responsabilidade. As pessoas não estão nem aí mesmo. Tem gente que, tô com febre, não é nada não, e vou viajar mesmo assim. Como é o comportamento do alemão hoje nesse primeiro momento de abertura de viagens? Ele está viajando? Ele é responsável? Sim, está viajando. Você está vendo... O alemão está viajando, sim. Existe... O alemão, ele respeita muito as regras estabelecidas, as leis que existem, né? E isso é até uma grande diferença em relação ao que a gente tem no Brasil, né? Que as leis muitas vezes não são cumpridas, né? Com certeza. Mas aqui o alemão ele respeita muito. E tem um outro detalhe de que a gente tem uma liderança muito forte, né? A Angela Merkel, ela é muito respeitada até mesmo por partidos de oposição. Então nesse ponto, a maneira como que ela guiou o país nessa pandemia, ela foi muito boa. Então o alemão ele respeita e ele entende os riscos e ele cumpre o que é direcionado. Dito isso, sim, ele está saindo sim para viajar. Posso dar o nosso planejamento, né? O nosso planejamento pessoal. A gente tinha no início do ano planejado em fazer as nossas viagens, que a gente ia fazer 2 viagens de verão. Uma era para a Romênia, que a gente ia fazer uma road trip conhecendo o Castelo do Drácula e algumas outras cidades do país. E a nossa viagem de praia seria para o sul da Itália, que a gente ainda não conhece. Mas, frente à pandemia, a gente cancelou qualquer viagem que a gente precisasse entrar num tubo de infecção, que a gente chama hoje, que é o avião ou um trem de longa distância, né? E a gente a gente mudou a nossa viagem para viagem só no país, né? Que eu imagino que seja o que muitos alemães estão preferindo. Então a gente vai alugar um carro e vai acabar viajando para algumas cidades aqui da Alemanha que a gente não conhece. Mudou completamente o planejamento por causa da pandemia e eu acho que é o que você falou, mais responsável mesmo, né? Porque, assim, por mais que falam, os aviões têm filtro EPA, né, que tira 99,7% de vírus, a gente não sabe, né? Quando começou essa pandemia, quando deu o boom aqui no Brasil, eu e o Lincoln, a gente estava na Califórnia. E a gente teve que voltar porque a American Airlines cancelou, né, todos os voos. Ia suspender os voos para o Brasil. Suspender para o Brasil e a gente teve que voltar correndo. Pegamos nossa volta era dia 20, a gente voltou dia 16, né? E esse foi meu medo, o que você falou, o tubo de contaminação. Quando lá a gente não estava usando máscara, mas a gente levou máscara. E quando eu entrei no avião, eu falei, eu não vou ficar aqui sem máscara. Mas foram quantas horas? 10 horas? 11? 9 horas de voo. Mais de Los Angeles até Nova York, foi mais 6 horas. Eu viajei de máscara. E assim, bem receosa, cada pessoa que espirrava, eu falava, meu Deus. E aí, quase no final da viagem, a gente chegando no Rio de Janeiro, teve uma ocorrência. Dentro do avião, os comissários pedindo ajuda de médicos. E a primeira coisa que eles falaram, não é sintoma de Covid, porque senão o avião ia entrar em pânico, né? E eu entendo o que você falou do tubo de infecção. Foi assim que eu me senti dentro de um avião. Hoje, eu não tenho planejamento, a gente não tem planejamento nenhum de viajar. Se for viajar, eu acho que vai ser igual a vocês, pegar um carro, ir para uma cidade próxima, alguma coisa assim. A gente fez a nossa primeira viagem já com hospedagem, né?
Dentro desse último mês, aí, dessas 5 semanas que a quarentena acabou sendo encerrada e a gente pôde sair de casa, pôde fazer alguns passeios mais longos, a gente fez alguns passeios de bicicleta ou mesmo alguns passeios mais próximos aqui da nossa cidade. Mas aí nesse último final de semana a gente fez a primeira com uma hospedagem em hotel, né? Então a gente foi para uma viagem até próximo de Frankfurt, que fica mais ou menos umas 2 horas daqui de casa, e a gente foi para como se fosse um pequeno resort, assim. Na verdade é um hotel que tem um spa com uma piscina dentro, que a gente estava com muita vontade de ir para uma piscina, que a gente também já não ia há muito tempo. E liberdade, né, também. Liberdade, tem essas questões. E foi estranho, assim, porque apesar de que a gente via muito controle, todo lugar interno que a gente entrava tinha a obrigação de estar usando máscara, você tinha disponíveis álcool em gel ou algumas outras maneiras de higiene muito acessíveis. Os próprios profissionais do hotel ou do spa sempre estavam dispostos a esclarecer a qualquer dúvida, a indicar a melhor maneira de você se portar, mas mesmo assim a gente ia com medo, né? Porque a gente entrou no elevador, você ficava com medo de entrar outras pessoas junto, ou se tinha alguém no elevador você já não entrava. O próprio restaurante do hotel, a gente ficou muito preocupado em relação a distanciamento entre as mesas, né? Então, por mais que a gente esteja numa situação um pouco mais tranquila, a nossa cabeça ainda está bem preocupada, né? Você fica com muita coisa na cabeça. Sempre em alerta, né? Sempre alerta. O tempo todo em alerta, tenso. E o vírus está aí, né? O vírus não desapareceu, não é porque a gente viu uma abertura, né, maior, que o vírus desapareceu. Ele está aí, você pode pegar e qualquer pessoa pode pegar, e por mais que existam protocolos, como você falou, que o hotel estava cumprindo, a gente não sabe, né? Assim, é um toque, levar a boca que acabou. Um errinho bobo, às vezes, você se contamina, né? Você teve pessoas próximas, amigos próximos, que vocês souberam que pegaram o Covid aí, perto de vocês, ou não? Aqui na Alemanha, sim. A gente teve o marido de uma conhecida que acabou falecendo de Covid, pelo menos foi o que a gente teve de informação, mas não era alguém que a gente tinha muito contato. Mas de família, a minha irmã, ela mora em Londres, ela é casada com um inglês, e a cunhada e o cunhado dela tiveram o coronavírus, mas eles não tiveram, são jovens, né, na faixa de 30 anos, e acabaram não tendo nenhuma grande consequência, assim, ficaram só mesmo enfermos por 1 ou 2 semanas de cama, bem pesado, assim, falaram que sentiram muitas dores, tal, todas essas, né, o que a gente acabou ouvindo falar nos jornais, mas foram essas 3 pessoas que eu soube que teve sim infecção próximo da gente. Só para você sentir a diferença. Na minha família no Rio de Janeiro, eu tive uma tia que faleceu, um primo que pegou uma prima, tudo da mesma família. E a minha tia faleceu. Sinto muito. 3 primos meus da família do meu pai pegaram. Quem mais? O namorado da minha irmã, a mãe do namorado da minha irmã, todas as cuidadoras dela. Detalhe, mãe do namorado da sua irmã com 99 anos. Nossa. Ela passou lindamente, e passou lindamente pelo Covid, não chegou nem a ser internada. Que bom. Assim, Mas pra você ver a diferença, a sua no amiga, número de pessoas. aí Minha amiga que trabalha na Rede Globo pegou, o teu funcionário pegou. Sim. Assim, você sentir a diferença. Numa rede muito pequena, a gente já vê a diferença de número, né? Em de comparação, em São Paulo,
A Ninguém família pegou. do Lincoln é de São Paulo. Meu irmão teve que trabalhar todos os dias. Ele trabalha numa Ninguém foi numa sintomático. universidade. A gente não sabe Sim, se teve alguém assintomático. Sim, mas nenhum caso confirmado. Nenhum caso E confirmado. aqui no Rio de Janeiro... Absurdo, assim. Eu nem contei quantas pessoas. Mas deu aí mais de 2 mãos, com certeza. Sim, mais de 10 pessoas. Sim, falou bastante gente. A minha cidade, ela tá com muito pouco caso, né? Ela teve muito pouco caso no pico e agora muito menos. O próprio país como um todo tá tendo muito pouco caso já, né? Tá na faixa de 100, 200, não chega a muita coisa por dia. Porque muito aí bom, as viagens muito começam a ficar mais bom. fáceis. Até por isso... Exatamente, até por isso que a gente já está podendo falar em reabertura do turismo, né? Porque senão seria impensável. E aí é a época de viajar na Europa, né? É o verão, momento são esse, né? os 3 meses que vocês podem aproveitar, o timing né? é esse. Sim. E me fala uma coisa, Edson, como é que estava a lotação no hotel que vocês ficaram? Eles estavam com um número reduzido de hóspedes também? Sim, estava. Eu não sei dizer o percentual, mas estava com... Estava bem vazio até pelo final de semana, que foi um final de semana bonito, assim, com um clima bom. Então a piscina, eu imagino que estaria lotada no período normal, mas ela não estava, ela estava com bastante espaço. Agora, uma coisa interessante que a gente viu de mudança foi no próprio café da manhã, porque o café da manhã, como normalmente é em hotéis, era um buffet, mas nessa situação eles transformaram o café da manhã num à la carte e com horários bem estabelecidos. Então você tinha um período. Você podia ficar, no caso, a gente foi das 7 às 8 da manhã, só podia ficar nesse tempo na nossa mesa do café da manhã e você pedia tudo na mesa e o pessoal levava. Né? Então, além de percentual de número de quartos, eles também mudaram a maneira de atender os hóspedes, né? Para ter o mínimo de contato possível entre eles. Porque eu não sei se... Acho que eu não falei da minha formação, mas eu sou nutricionista de formação. Um dos lugares onde que a gente tem mais contaminação é num buffet, né? Onde que todo mundo vai ali manipular as colheres e aí acaba tendo contato com os alimentos. Então, buffet é uma coisa que realmente tem que ser retirado de hotel, de restaurante, ou colocar um buffet, mas com uma pessoa só manipulando o alimento, né? Só um funcionário para servir. Que é o que tem sido feito aqui. Né? Aqui tem muito isso. Eles colocaram aqueles acrílicos de proteção nesses buffets e fica um funcionário te servindo, né? você quer mais disso, quer mais daquilo, ou montando um prato específico para você. Entendi. O Clube Med até falou que vai fazer isso, vai dar prioridade a pratos prontos, né? Pratos já feitos. Sugestões para diminuir contágio também. Entendi. São pequenos detalhes que eles vão pensando, né? Tipo, tem um hotel, não sei se você conheceu, uma cidade chamada Conservatória, que é em Minas, né? Não, Conservatório é no Rio. É Rio. Conservatório é Rio, é uma cidade da Seresta, conhecido como cidade da Seresta aqui. E tem um grande hotel, o Hotel Vilarejo. E era um hotel fazenda, então tudo muito, né, rústico, não com refeições à vontade, lanches. Eles reabriram agora esse final de semana. Tá. E eles postaram. Além dessa coisa do funcionário servindo, tipo, nos lanches, que eram salgadinhos, coisas, eles começaram a fazer, tipo, piquenique. A pessoa vai lá com uma cesta, pega os alimentos, o funcionário serve os alimentos nessa cesta e eles fazem piquenique ao ar livre. Então, eles estão criando opções novas para atrair o hóspede sem o risco do contágio, né? Então, entendi. Eu acho que vão ter que se reinventar. Né? O turismo vai ter que se reinventar. Infelizmente, falando tanto. Infelizmente, eu acho que mesmo se reinventando, o turismo, né, vai sofrer bastante nesse ano e imagino que até nos próximos, assim. Então, em questão a quantidade de turistas ou mesmo nessa parte financeira, né? Porque não vai ter mais como... Então, eu não sei, eu tô falando isso ao mesmo tempo, eu tô
está vindo da minha cabeça essas fotos dos bares e restaurantes lotados, né? Então, eu acho que é algo que a gente ainda não sabe. Eu acredito que o turismo ainda vai sofrer bastante tempo nessa parte financeira. Mas, de repente, mês que vem já voltou tudo ao normal, né? Então, eu não sei dizer. Só pra você ter uma ideia, na semana passada, eu até comentei no último podcast, eu falei, me lembra pra falar do Rio de Janeiro, e eu não falei. A gente acabou então não falando. Olha só como é que são as coisas. A gente nunca saiu pra comer desde que nós voltamos dos Estados Unidos em março. Então, desde 17 então, de desde março. o dia 17 de março, 17? 17. 17 de março a gente só pede, ou a gente cozinha em casa, ou a gente faz pedido delivery, e aí chega aqui e passa por um processo de descontaminação que é coisa assim de fim de mundo. É porque eu sou bem, eu sou bem estressada, então, né, assim, em relação a isso. Na semana passada, nós saímos para comer pela primeira vez. E saímos para comer assim, analisando riscos. Onde a gente vai comer? Vai comer num restaurante? Não. Onde a gente vai comer? Vai comer no fast food? Não. Aí a gente pegou, analisou quais as opções que tinha. A gente lembrou que tem um Madeiro aqui, que é um Madeiro container. Madeiro é uma hamburgueria. Que não é o Madeiro do shopping, que é lanchonete, que é, enfim, é um Madeiro novo, que é uma versão meio fast food. Meio takeaway, você vai lá, pega e... E aí lá você tem um painel touch, você faz o seu pedido e aí retira, enfim, e a gente tinha lá algumas mesas, 50% de lotação na capacidade, né? Tá. Pedimos e comemos lá. Só que o que a gente percebeu? Em todo momento que a gente ficou lá, teve 3 pessoas que usaram uma mesa próxima. A mesma mesa, essas 3 pessoas. Um levantava, então, a gente outro chegou, a mesa estava ocupada, a pessoa saiu, entrou uma nova pessoa, sentou nessa mesa, saiu e chegou uma terceira, a gente foi embora, essa terceira estava lá. O restaurante não higienizou a mesa nenhuma vez. Caramba. Então você calcula. Se o primeiro estava contaminado, no mínimo foram mais 4 pessoas contaminadas. Numa bobeira, né? E tipo, eu cheguei no restaurante, a primeira coisa que eu fiz quando eu sentei na mesa foi limpar a mesa inteira com álcool. O cara do restaurante ficou me olhando, tipo, a louca, né? Eu falei, a louca do álcool gel, né? Porque eu falei, eu não sei se limparam, eu não sei se higienizaram. A gente nos Estados Unidos agora sabe que não limpou, que higienizou pelo a gente nos Estados Unidos, mesmo antes do boom, porque a gente foi já com a pandemia no mundo, né? Não estava grande aqui no Brasil. É que não era pandemia ainda. Não era pandemia ainda, né? Decretada, mas tinha o coronavírus já no mundo. Não teve um lugar que a gente sentou para comer que eu não higienizei tudo. Eu higienizava ketchup, sabe? Que você vai pegar. Porque eu, da área de saúde, eu já imaginava o que ia acontecer. Quando teve o carnaval aqui no Rio de Janeiro, e que já tinha o coronavírus na China, na Espanha, na China, eu virei pro Lincoln e falei assim, é a coisa mais irresponsável do mundo realizar um carnaval como aqui no Rio é carnaval de rua, né? Então é assim, milhares de pessoas juntas, trocando fluidos, suor para todos os lados. Eu falei, não vai dar certo, vai ter um pico de contaminação absurdo, não foi o que eu falei? E foi o que aconteceu, não tem como, né? Eles já estão até cogitando, São Paulo já não vai ter Réveillon. E eu acho que não vai ter também Sambódromo também não. Se você para pensar que apesar de tudo que eu comentei, né, sobre a Alemanha, e mesmo assim eles cancelaram o Oktoberfest, que movimenta bilhões de euros, né? Então seria muito... Que é o mais responsável, né? Seria uma irresponsabilidade manter esses eventos no Brasil com a situação que a gente está, né? Então, e são eventos turísticos, né? Eventos que movimentam, né, o nosso nicho. Sim, o Rio de Janeiro ainda não se manifestou sobre nem o Réveillon e nem o Carnaval. Entendi. Então, as escolas de samba do Rio de Janeiro estão querendo que não ocorra, porque eu acho que elas estão vendo o que está acontecendo, né? Mas a prefeitura, nem o governo, ninguém se manifestou. O prefeito deve estar falando assim, não, vamos ter, porque aí eu vou mostrar depois como o carnaval é uma coisa de quem não tem Deus. Porque o prefeito daqui ele é contra o carnaval, né? O nosso prefeito, ele é muito contra o carnaval. Apesar de que o carnaval é o que você falou, como a Oktoberfest aí, o carnaval traz muito turista pra cá. Então, move muito a nossa economia, mas eu acho que nesse momento a gente tem que pensar como a Alemanha pensou, né?
Por que a gente não carrega pra gente os exemplos bons que ocorreram na Europa? Né? É complicado. Mas né? aí a gente tem uma outra questão. Que além desses exemplos bons, tem a questão da cultural. Não é? Se você chega. Você fala para as pessoas hoje que elas não devem sair de casa, elas se aglomeram no restaurante, no barzinho, no Leblon para beber, ainda canta em coro que não vai embora. E chama o fiscal. Enfim, eu não sou cidadão, eu sou engenheiro. Então, assim, essa cultura daqui é algo que me incomoda e sempre incomodou. Sempre incomodou essa postura arrogante. O Lincoln é europeu de alma, tá? Só pra fazer um adendo aqui. Ele é europeu de alma. Ele chega na Europa, ele fala, pronto, eu estou no meu lugar. Ou então ele chega nos Estados Unidos. Casa. Ele fala, ai... Eu sou outra pessoa. Ele é outra pessoa, né? Na Europa ou nos Estados Unidos, assim. O Lincoln é bem estressado no trânsito aqui do Rio de Janeiro, principalmente, né? Porque aqui a gente dirige muito loucamente. E quando ele chega na Europa e quando ele chega nos Estados Unidos, ele fala assim, ai, me encontrei, porque é outra cultura, né? Assim, as pessoas, é o que você falou, as pessoas obedecem regras, obedecem leis, e aqui é mais complicado, né? Não, existem algumas coisas que são surreais, tá? Não é brincadeira, não. Eu falo, o Rio de Janeiro é o único lugar do mundo que as pessoas furam até fila de pedágio. Porque você tá ali na fila do pedágio esperando, tem alguém que vai entrar na frente, vai passar todo mundo e vai entrar lá e ninguém vai reclamar. Isso faz parte da cultura. Tem algumas coisas que não faziam parte da minha e que eu fui obrigado a acabar convivendo com isso. Mas eu convivo, mas ainda não aceito. Não sei, eu acho que eu vou morrer não aceitando esse tipo de coisa. A gente pensou até em mudar também para a Europa, porque eu sou cidadã legal. Portuguesa. Então é mais fácil, né? Sim, sim. Aí a gente foi em novembro para Portugal pela segunda vez. E a gente pegou, sei lá, a gente ficou 15 dias, 14, 13 dias foram de chuva. Eu falei, eu vou ficar deprimida se eu morar na Europa. não, né? Assim, é porque eu sou carioca. Carioca isso que eu ia comentar. O clima aqui, ainda mais pra quem é do Rio de Janeiro, não dá muito pra comparar, não. Pois é. A gente não, nem eu nem a Viviane temos passaporte europeus, né? Passaporte europeu. A gente tá aqui mesmo por visto de trabalho. Mas eu entendo a reclamação de vocês, porque eu lembro do estresse que eu tinha no Brasil. Não é nem... Não, a reclamação é minha, não é nem... O Lincoln viveria tranquilamente, ele gosta do frio, eu gosto do frio, eu não gosto da questão da chuva, de ficar dentro de casa, de não poder sair, de não pegar um sol, caminhar, sabe? A coisa do... você já esteve no Rio? Sim. O Rio a gente é muito de rua, né? Então eu acho que pro carioca tá sendo muito complicado a pandemia por isso, porque é uma cidade acostumada de viver ao ar livre. Imagina a seguinte situação, tá chovendo, você mora em São Paulo, tá? São Paulo, enfim. Só porque tá com chuva, você não vai sair de casa para ir pra trabalhar, para pegar um ônibus, enfim, o metrô? Vai, não vai, Edson? Fica em casa? Aqui não. Aqui choveu, o carioca não vai pra rua. Não vai mesmo. Ele cancela os compromissos dele. É muito engraçado. Culturas você diferentes tem agendado tão próximas, o cara da NET, né? O cara da NET vai dizer, olha, a gente tá cancelando sua visita, a gente vai reagendar pra amanhã porque tá chovendo. É assim que funciona. É complicado. Somos estados grudados, São Paulo e Rio de Janeiro, mas com culturas completamente diferentes, né? E... Aí a gente foi eu fiquei pra Portugal, a gente ficou no Porto, sei lá, choveram 13 dias, eu falei, eu vou morrer aqui. Aí a gente desistiu também pela questão que o euro estava começando a aumentar absurdamente, e a nossa renda seria do Brasil, e aí convertendo ia ficar muito complicado, né? Aí a gente, pelo menos por enquanto, a gente fica aqui. Abortamos a missão Europa. E a chuva foi tanta que a gente não conseguiu ir na Ribeira. Eu não fui. A gente ficou 10 dias no Porto, né? Foram 10. Não conseguimos. A gente não conseguiu ir na Ribeira. De tanta chuva. Não. E Porto é uma cidade linda, né? Sim, eu adoro. A gente, se fosse morar, seria no Porto, né?
Eu falei, não, eu não... Assim, eu sou feita pra pegar frio durante um período determinado. Tipo, é um mês de férias eu vou pegar frio, ok. Tô preparada. Agora, viver no frio, eu acho que eu não conseguiria. Por falar em frio, o frio me lembrou aquelas feirinhas de Natal. Ah, que são lindas. Que são lindas. Você faz ideia, Edson, de como que se vai existir? Alguém tem falado alguma coisa sobre essas feirinhas de final de ano aí na Europa, na Alemanha? Ainda não tem nenhuma confirmação se vai acontecer ou não. A gente, assim, tanto que essas feiras de Natal na Alemanha, acho que se for falar um tema em que a gente tem mais post no blog, acho que é feira de Natal, porque a gente adora. Por isso que a gente tocou. Ah, legal. A Leda também gosta de feirinha de Natal, Eu né? também gosto. Ah, muito bom. Porque, assim, é o passeio que a gente mais gosta de fazer aqui. A gente não conhecia antes de ter mudado pra cá, mas depois que a gente descobriu, a gente passou a todo ano tentar conhecer o máximo possível, né? Em cidades que a gente não tivesse ido antes. Né? Então a gente tá com essa preocupação também, né? Se vai acontecer esse ano ou não. Se eu fosse chutar, eu acho que não vai acontecer. Até porque essas feiras de Natal, você imagina, a gente vai estar na temperatura aí na casa de um dígito, né? Na faixa aí de 5 graus, 3 graus, às vezes até menos que isso. Com neve e chuva. E lugares, então você vai ter que ficar em lugares fechados, com muita gente próxima. Então acho muito difícil que aconteça, viu? Infelizmente. Concordo com você, infelizmente, porque eu adoro também. A gente foi algumas, A gente foi né? em algumas feirinhas de Algumas. Natal. E eu adoro, eu acho encantador, é bem típico mesmo, assim. Estou na Europa. Essas feirinhas pra mim diz isso. A Alemanha tem várias. A França tem várias também. Lá também é forte. Sim. Né? É forte. E o Canadá, né? É o Canadá. Você pega ali a região de Quebec City, que é praticamente Você canadense. conhece o Canadá, Edson? Não, a gente nunca foi pro Canadá. É bem interessante. Tá na listinha aí. Coloca como check, mas não pra morar, tá? Porque é muito frio. Canadá tem Mas que aqui ser... é frio também, né? Nesse ponto. Não. Menos 27, você já pegou? Não, tá bom. Não. É um frio. Assim, até menos 11 eu vou tranquila. Menos 27, algo que eu nunca pensei que eu fosse sentir na minha menos vida. Menos 27 no outono. No outono. Porque no auge do inverno chega a quase menos 40. Nossa, é muito E frio. eles vivendo super normal, assim. Mas eu aí quase morrendo, querendo voltar pro hotel. A cidade muda também, a cidade se prepara para isso. É igual aqui, né? Eu lembro que quando eu morava, né, em São Paulo, quando a temperatura batia lá seus 10, 13 graus, eu sofria de frio como se fosse esses menos 27, né? Agora, aqui na Alemanha, se você tá no inverno e bate 10, 13 graus, você sai de camiseta na rua, né? A gente se habitua, né? O corpo se habitua. E aqui tem tudo ambiente climatizado, os próprios trem, ônibus, né? O transporte público é preparado para isso. Então você acaba sofrendo um pouco menos. Né? Então você acaba se adaptando muito mais fácil a essas mudanças. Eu acho que pra mim levaria algum tempo para me adaptar a frio. Pro Lincoln não. O Lincoln com menos 27, ele tava com uma blusa, não tava nem com termal e um sobretudo, né? Só. Tranquilo. Eu falei, E eu com, sei lá, termal, 3 blusas, 2 casacos, cachecol, gorro. Eu sofri. Eu sofro, né? Porque carioca gosta de calor, não tem jeito. Não. São Paulo, pra mim, 8 graus já era tranquilo. Uma blusinha só. A perspectiva de vocês viajarem é quando agora? Tem alguma perspectiva? Já sabe? A gente viaja em agosto mesmo. A gente, nas férias de verão da escola da Olivia, a gente vai, como eu comentei, né? A gente vai alugar um carro e vai fazer uma viagem para algumas cidades na Alemanha. Né? Então a gente fez um roteiro que como a gente mora no sul da Alemanha, a gente não conhece muito do norte.
Então a gente vai acabar pegando um pouquinho aí de autobahn e conhecendo algumas cidades lá pra cima. Vamos acompanhar. Legal, muito bom. Com certeza a gente vai compartilhar. Então tá ótimo. Adoramos a conversa. Tem mais alguma coisa? Eu pergunto, tem mais alguma coisa para falar? Edson, que você queira acrescentar, que você acha importante nesse momento de retomada do turismo na Alemanha? Acho que o único ponto é que, infelizmente, a Alemanha ela não está recebendo turista brasileiro ainda, né? E não tem uma previsão de receber tão cedo, né? Existem algumas exceções, por exemplo, se você tem parente, se você trabalha para cá, então você acaba podendo fazer viagens, né, entre Brasil e Alemanha, mas eu imagino que este ano, para turismo, dificilmente as fronteiras serão abertas, né? Então, se você está planejando viajar e conhecer a Alemanha, o que eu recomendo muito, porque eu gosto muito deste país, infelizmente, se planeje para fazer isso no ano que vem, porque esse ano eu acho que não vai estar aberto, não. Eu acho que as fronteiras só vão reabrir para os brasileiros a partir de uma vacina viável, assim. Porque se a gente perceber, todos os países estão fechados pro Brasil, né? Então, mas eu acredito que com o advento da vacina, que se Deus quiser vai acontecer em breve, eu acho que as coisas vão começar a normalizar, as fronteiras começam a abrir e as coisas voltar ao Eu já eixo. penso mais positivo. Eu acho que a gente está num momento de estabilidade. Eu acredito que a curva deva começar a crescer dentro da previsão lá do nosso antigo ministro e que em setembro a gente já comece a ter uma queda. E eu acho que ainda esse ano a Europa deve abrir fronteira para o Brasil, embora eu continue achando que não é o momento para se viajar para o exterior. Eu acho que o exterior é só realmente quando tiver uma vacina. Mas eu acho que no final do ano a fronteira já vai estar reaberta. E eu até comentei no último episódio, a American Airlines está voltando a viajar agora, 17 de agosto, voo diário Miami-São Paulo, sem ainda a perspectiva de brasileiro entrar lá. Que demanda a gente tem para voos diários São Paulo-Miami? Já que o Brasil também está fechado para estrangeiro. Eu acho que existe aí uma conversa, um movimento para reabertura, mesmo porque o turismo da Flórida está pressionando o governo americano para que libere. Eu tenho conversado com algumas pessoas que pretendem viajar para os Estados Unidos esse ano ainda, ir para Disney em dezembro. Eu acho que planejar pode se planejar. Embora eu continue dizendo que não é o momento para isso, mas existe todo um movimento preparado para isso acontecer. Eu não sei até que ponto até onde a gente vai chegar com isso. Veremos, sem uma vacina. Veremos. Mas eu acho que a Europa deve reabrir ainda esse ano para a entrada de brasileiro. Eu não iria, mas eu acho que vão reabrir. Mas tomara que reabra tudo e que a gente volte à nossa vida. Né? Não vai ser mais a mesma vida, mas vai ser uma vida, o nosso novo normal, né? Tomara que seja um pouco para melhor, pelo menos. Com certeza. E aí, quem sabe no ano que vem os brasileiros consigam conhecer as feirinhas de Natal na Alemanha, em dezembro de 2021. Ou conhecer as feiras medievais, né, que acontecem no verão também. Isso, muito. Que eu não consegui visitar nenhuma em Portugal. É verdade. verdade. Sem dúvida. Nós teremos novas viagens. Edson, muito bom conversar com você. Muito obrigada. Adorei conhecer um pouquinho mais de vocês aí da Alemanha. É claro, né? A gente tem todos os links pros contatos para as redes sociais e para o site do Edson na descrição desse episódio, mas isso não impede o Edson de dizer pra gente, fala pra mim teus endereços, Edson, do blog, das suas redes sociais. Primeiro eu que agradeço o convite, foi realmente muito bom participar e conversar um pouco, mesmo que seja sobre um tema não tão bom, né? Mas muito bom falar com vocês, conhecer um pouquinho mais de vocês. Como eu comentei, o nosso blog é o Ligado em Viagem e a gente está com esse nome, Ligado em Viagem, em todas as redes sociais, incluindo aí o nosso podcast, e que eu tento publicar semanalmente. Então, convido a todos aí para conhecer um pouco mais da gente.
e da nossa vida aqui na Alemanha. ligadoemviagem.com.br. Exatamente. Instagram, Facebook, Twitter, Twitter, Pinterest. YouTube. Eu até tenho YouTube, mas eu não tenho muito vídeo publicado lá, não. Quem sabe um dia. É engraçado, né? Quem sabe. Vai que essa nova viagem que vocês vão realizar agora em agosto, você começa a publicar no YouTube. Verdade. Não dá pra, né? Eu acho que, assim, a maior dificuldade é a edição, porque é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Então, assim, a gente paga pra divulgar a viagem. Não é isso, Edson? Então, assim... a gente acaba direcionando esse esforço nesse outro lado de um conteúdo mais robusto, escrito e nesse contato de falar, né? Que acaba transmitindo sentimento. Agora, a edição, acho que quem sabe um dia a gente tem a capacidade de ter monetização para poder fazer um trabalho de divulgação também em vídeo. Mas acho que hoje a gente acaba pagando e colocando nossos esforços nesse outro lado, né? Concorda comigo, não? Eu acho bem difícil mesmo, principalmente pra gente que ainda é considerado pequeno, né? Então é bem mais complicado. E muita coisa que a gente faz porque gosta, né? E aí a gente acaba tendo que escolher exatamente poucos canais para poder investir um pouco mais. Ok. Exatamente. Muito obrigado, Edson. Lembrando que para falar com o Viajante Rei é muito fácil. É só você enviar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br ou um WhatsApp para 55 21 97 925 4747. Isso, lembrando que o link para todos os lugares e pessoas que a gente cita no nosso podcast estão lá disponíveis na página deste episódio no viajandonamaionese.com.br. Você encontra o Viajante Rei em todas as redes sociais, é só procurar por Viajante Rei, e o nosso podcast está nos principais agregadores de podcast: iHeartRadio, Deezer, Spotify, YouTube, enfim, é só procurar por Viajante Rei que você encontra a gente. Então, nos vemos no próximo episódio, viajante. Obrigado, Edson. Obrigada, Edson. Até o próximo episódio. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.